Em Brasília, 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia, eu sou Sérgio Duarte, agradeço pela sua sintonia aqui na Rádio Justiça, no FM 104,7. Obrigado a você também que nos acompanha pela internet. Você pode nos assistir pelo aplicativo TV Justiça Mais. Estamos também no YouTube, Rádio e TV Justiça. Você coloca na busca Rádio Justiça ao vivo. E você também que nos assiste aqui pelo canal 1.3 da TV Digital. Eu sou Sérgio Duarte, é muito bom te encontrar, então vamos juntos nessa sexta-feira, 13 de novembro de 2025, com Revista Justiça, hoje até às 9 horas da manhã. Com os trabalhos técnicos Luiz Alves, vamos saber os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. A primeira hora do Revista Justiça, você sabe, confere sempre as principais notícias do Poder Judiciário brasileiro. E às 7h45 tem a nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre a Lei 15.256 de 2025, que foi sancionada pela Presidência da República. Essa lei incentiva o diagnóstico de autismo em adultos e também idosos. Essa lei altera as diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e acrescenta ao inciso 9 no artigo 2º, que diz que a política deve incentivar a investigação diagnóstica nessa faixa etária. Vamos falar sobre esse assunto com o Dr. Elvis André Rodrigues, advogado, palestrante, pessoa com deficiência, membro da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência do OAB de Alagoas e membro da Comissão de Direito do Autista da ABA. Às 8 horas tem o Direito na Tela. Vamos ter a participação do professor do curso de Direito e do mestrado em Gestão Integrada do Território da Universidade Vale do Rio Doce. Ele tem mestrado em Ciências Jurídico-Filosóficas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e ainda é membro honorário da Rede Brasileira de Direito e Literatura, o Dr. Bernardo Nogueira, que vai trazer para nós indicações de 3 filmes ou séries com temática jurídica. Às 8h15, mais uma entrevista, vamos falar sobre a decisão do STJ, que firmou o entendimento que, em ação de guarda, deve prevalecer o foro do local onde a criança vive e mantém o vínculo afetivo, especialmente quando há indícios de violência doméstica. Acompanhando o voto da relatora, a ministra Nancy Andrighi, o colegiado reforçou que o princípio do juízo imediato previsto no ECA se sobrepõe à regra da perpetuação da competência, garantindo assim uma prestação jurisdicional mais próxima e adequada ao melhor interesse da criança. Nesse caso específico, foi uma ação sobre guarda de um pai que mora em outro país contra uma mãe brasileira. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com a advogada especialista em Direito de Família e Sucessório, professora do Estatuto da Criança e do Adolescente, Tatiana Costa Zanlorense. E às 9 horas da manhã você confere a transmissão da Conferência Internacional sobre Sustentabilidade aqui pela rádio e pela TV Justiça. Lembro que você pode participar pelo WhatsApp, anote aí, 61 99975 8140. Mande a sua mensagem de texto ou de voz para nós. E lembro também que você pode nos ouvir em qualquer lugar do mundo pela internet no Tanin e no radios.com.br. Faça a busca Rádio Justiça FM. Na capital do país, vamos conferir 7 horas 5 minutos. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. 7 horas e 5 minutos, vamos aos destaques do portal neste momento. Recreio e intervalo entre aulas integram jornada de trabalho de professores, decide o STF. Por maioria de votos, o plenário entendeu que docentes ficam à disposição do empregador e, por isso, o período deve ser remunerado.
Presidente do STF propõe pacto internacional para enfrentar crime organizado e violações de direitos na Amazônia. Na COP30, o ministro Edson Fachin defendeu a articulação entre cortes constitucionais para responsabilizar agentes públicos e privados e conter impactos da criminalidade na crise climática. E o último destaque, a pedido da PF, STF determina a prisão preventiva de investigados por fraudes contra aposentados no INSS. Ministro André Mendonça decretou a prisão e medidas cautelares em nova fase da operação sem desconto. Quer saber mais detalhes sobre estas ou também outras notícias? É só você acessar stf.jus.br, o portal do Supremo Tribunal Federal. 7h06. Revista Justiça. E ontem foi o Dia da Justiça na COP30, a iniciativa do Supremo Tribunal Federal que busca discutir os desafios da justiça climática. Quem tem mais detalhes de como foi o evento na COP30 é a repórter Fernanda Porto. A abertura do evento foi feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Edson Fachin. Ele ressaltou o papel da Suprema Corte Brasileira na defesa do meio ambiente em consonância com os direitos fundamentais e dos povos originários. A Suprema Corte Brasileira posicionou-se como um ator sensível à agenda climática, à proteção do meio ambiente e às terras indígenas, promovendo a desintrusão, promovendo a demarcação das terras indígenas. Eis que a existência e a resistência dos povos indígenas não pode ser dissociada da proteção ambiental. Fachin também ressaltou que o Dia da Justiça na COP é uma iniciativa inédita. Essa iniciativa visa promover o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental e a justiça social. Nós devemos também, no dia de hoje, passar da exortação à responsabilização. É um esforço mandatório para que tenhamos um futuro habitável e sem retrocessos. Também participaram da abertura do Dia da Justiça na COP30 a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin, e o presidente da COP30, o embaixador André Correia do Lago. Eles destacaram a importância do Poder Judiciário nas democracias para o cumprimento de regras impostas diante a mudança do clima global. O presidente da COP30, André Correia do Lago, destacou ainda duas decisões recentes, uma da Corte Internacional de Justiça e outra da Corte Interamericana de Direitos Humanos. As duas publicaram documentos extremamente importantes e que vão merecer uma atenção imensa dos estados, mas também estão merecendo uma atenção imensa do empresariado, né? Porque elas vão ter uma influência muito grande sobre eventuais processos contra empresas. Ainda no período da manhã ocorreram 2 painéis que contaram com a presença de magistrados brasileiros, como a ministra do STF, Carmen Lúcia, e o ministro aposentado Luiz Roberto Barroso, além de ministros de outros países como a Ruanda e a China, e também da Corte Internacional de Justiça e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. Justiça climática é justiça social. Vamos continuar falando do papel do judiciário na proteção do meio ambiente. Pela primeira vez, o tema foi discutido de forma exclusiva na Conferência do Clima da ONU. E o repórter Pablo Lemos acompanhou a abertura desse debate, que teve como objetivo colocar a justiça climática e a governança sustentável dos poderes judiciários na agenda da conferência. Um dia para celebrar a justiça, o clima e os direitos humanos na COP30. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou a importância da participação do judiciário na discussão para tornar mais claro o conceito de justiça climática, que se expandiu na década de 90 e voltou a ganhar força em 2025. Nós vamos que traduzir o que é justiça climática para
o Sul Global. O que é justiça climática para os indígenas, o que é justiça climática para as comunidades periféricas, o que é justiça climática não só por aqueles que podem ser afetados em algumas circunstâncias, mas aqueles que podem ser radicalmente afetados. Os mais vulneráveis são os que mais sofrem com o avanço de fenômenos meteorológicos, causados em grande parte pela ação do ser humano. Esse é um dos temas centrais da COP30. O presidente da conferência, embaixador André Correia do Lago, e a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, observaram a necessidade de buscar medidas para sair do conceito e levar a justiça climática ao campo prático. Nós precisamos fazer as coisas. Nós já temos suficientes decisões, já temos suficiente legislação, mas nós temos que estimular a ação. E eu acredito que será absolutamente central nós termos o lado do Poder Judiciário, como foi muito bem dito, tanto como gerente de conflitos, como julgador. Se todos estamos a favor dos direitos humanos, se todas as pessoas medianamente inteligentes, e não precisa ser mais do que isso, e com o mínimo de sensibilidade humana mantida, sabe que a destruição do meio ambiente e das condições climáticas vai levar à extinção da própria Terra e, portanto, da existência humana, se estamos todos de acordo sobre isso, por que continuamos a ver a destruição, a matança e continuamos a ver os desastres acontecendo? O juiz da Corte Internacional de Haia, Leonardo Brandt, ressaltou o parecer consultivo sobre mudanças climáticas, que reafirma as obrigações dos países em proteger o sistema climático global. O dever de cessação pode exigir que os Estados empreguem todos os meios à sua disposição para reduzir suas emissões de gás de efeito serra, como adotar metas de mitigação mais ambiciosas, revogar subsídios a combustíveis fósseis ou impor moratórias em licenças de exploração de carvão. Já o ministro aposentado do STF, Luiz Roberto Barroso, alertou que o papel do judiciário é importante, mas tem um caráter pontual. O judiciário tem tido um crescente papel nessa matéria e um papel importante, porque o judiciário ajuda a trazer o tema para o debate público, ajuda a mover a classe política e ajuda a mobilizar a sociedade civil. Não se deve, no entanto, supor, em momento algum, que o judiciário possa ser o grande protagonista do enfrentamento da mudança climática. Barroso destacou que no Brasil a atuação do judiciário é ainda maior que em outros países, porque o direito ao meio ambiente está previsto na Constituição. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, lembrou decisões que têm sido fundamentais para a garantia desse direito, como a proteção dos povos indígenas e financiamento para políticas ambientais. O Supremo já decidiu ser inconstitucional, por exemplo, qualquer contingenciamento na área, e especialmente naquele caso que se decidiu era o contingenciamento do Fundo Clima. Nesse e em outros julgamentos, a Suprema Corte Brasileira posicionou-se como um ator sensível à agenda climática, à proteção do meio ambiente e às terras indígenas, promovendo a desintrusão, promovendo a demarcação das terras indígenas. Eis que a existência e a resistência dos povos indígenas não pode ser dissociada da proteção ambiental. Rádio Justiça de Brasília, Pablo Lemos. Justiça climática é justiça social. O acesso à justiça e povos indígenas foi um dos painéis de ontem da Defensoria Pública da União. Mediado pelo Defensor Público Federal Renan Souto Maior, o painel reuniu lideranças indígenas como Beto Marubo, referência na questão dos povos isolados, que se concentram em maior quantidade no Vale do Javari. São 16 grupos distintos. Grande parte ocupa áreas que não estão demarcadas e depende de proteção do Estado. Está sendo muito desafiador fazer a proteção desses povos, não somente no Vale do Javari, como em todas as outras regiões da Amazônia, porque grande parte das 114 referências que nós temos hoje oficial no Brasil, parte delas não
estão em áreas onde não são demarcadas. Para a primeira defensora pública indígena do país, Alessia Tuxá, é necessário garantir que os povos indígenas tenham acesso à justiça e sejam reconhecidos como protagonistas da nossa história. Os povos indígenas do nosso país merecem ter acesso à justiça, não essa justiça plastificada, importada, sem sabor. A justiça que é construída a partir da escuta dos territórios e a partir, principalmente, da escuta e da consciência do que é a história do nosso país, que não existe sem a nossa presença. Rádio Justiça de Brasília, Pablo Lemos. Justiça climática é justiça social. No encerramento do Dia da Justiça na COP30, o presidente do STF, do CNJ, ministro Edson Fachin, destacou a importância do debate sobre o papel do judiciário para a defesa do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Para concluir, me permito assinalar que o nosso tempo é mesmo um tempo paradoxal. De um lado, é o primeiro em que se exerce uma grande violência contra aqueles e aquelas que ainda não estão aqui, as futuras gerações. De outro lado, também é aquele que estamos a lidar com as atuais gerações. Milhões de pessoas que necessitam agora, hoje, neste momento, de um lugar seguro para morar, de água limpa para beber e de ar limpo para respirar. O tempo do bem viver há de ser agora, para que também possa ser amanhã. Propôs-se, por isso, um dia inteiro voltado à promoção do diálogo entre o Poder Judiciário, demais órgãos do sistema de justiça, sociedade civil organizada e comunidade internacional. 7h17. Supremo Tribunal Federal decide que recreio integra a jornada de trabalho de professores. A repórter Marta Ferreira acompanhou e tem os detalhes. A discussão foi trazida ao Supremo pela Associação Brasileira das Mantenedoras de Faculdades. A entidade questionava decisões da Justiça Trabalhista. Isso porque, ao interpretar o artigo 4º da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o professor está à disposição do empregador também no intervalo e que esse período deve ser considerado para efeito de remuneração. O caso começou a ser analisado no ambiente virtual, mas um pedido de destaque levou a discussão para o plenário físico. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, votou pela parcial procedência do pedido, declarando inconstitucional a presunção absoluta de que o recreio integra a jornada docente, admitindo prova em contrário. O presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, divergiu do relator e votou pela improcedência do pedido. Segundo ele, as decisões questionadas estão em harmonia com os preceitos constitucionais do valor social do trabalho, da valorização do trabalho humano e do bem-estar e da justiça social, como objetivos da ordem social, além de considerar que o tema não deveria ser julgado pelo STF. Na retomada do julgamento, o ministro Flávio Dino foi o primeiro a votar. Ele entende que o recreio escolar e o intervalo entre as aulas configuram, em regra, tempo à disposição do empregador. Ele afastou apenas a presunção absoluta, admitindo que esses períodos não sejam computados quando o professor permanecer na escola exclusivamente para tratar de assuntos pessoais, caso em que o ônus da prova recai sobre o empregador. O recreio escolar, o intervalo de aula, constitui, em regra, tempo de professor à disposição, e de fato assim o é, à luz do artigo 4º da CLT, e que, não se tratando de uma pressão absoluta, excepcionalmente, tais períodos não serão computados na jornada quando o docente adentrar ou permanecer no local de trabalho voluntariamente para exercer atividades exclusivamente particulares, à luz do artigo 4º. Parágrafo 2º, desde que seja intra-jornada, como mencionei, conforme análise caso a caso pela Justiça do Trabalho, como consta da minha conclusão do voto. Neste caso, o ônus probandi é do empregador, tendo em vista que, ordinariamente, se presume que o tempo deve ser computado
à luz do artigo 4º da CLT. Na mesma linha, votaram os demais ministros. No intervalo, o professor fica efetivamente à disposição dos alunos, seja para tirar dúvidas, seja para outras finalidades, para preparar o seu trabalho, enfim, para atender a própria instituição de ensino. Então, me parece que a solução aqui, à luz do artigo 4º, caput e 8º, me parece a correta, afastando a presunção absoluta que a Justiça do Trabalho, inclusive o TST, estavam aplicando para essa hipótese. A vivência demonstra que, estatisticamente, é mais provável que o professor seja, de alguma forma, demandado no intervalo das aulas do que o contrário. Então, na prática, o intervalo do professor pode realmente ser, normalmente, um tempo de trabalho, embora em outras configurações peculiares. Aqui não estamos diante de uma presunção absoluta, mas de uma presunção relativa, uma presunção omnes, que, na dicção do Código Fux, no artigo 375, decorre das regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece. O plenário, por maioria, acompanhou o entendimento do ministro Gilmar Mendes, de que o intervalo é, em regra, tempo à disposição do empregador, salvo quando comprovado o uso exclusivamente pessoal. Declara a inconstitucionalidade da presunção absoluta, que não admite prova em contrário, segundo o qual o intervalo temporal de recreio escolar, educação básica ou intervalo de aula, educação superior, constitui obrigatoriamente tempo em que o professor se encontra à disposição de seu empregador. E 2, assentar que, na ausência de previsão legal ou negociação coletiva estabelecendo orientação diversa, tanto o recreio escolar, educação básica, quanto o intervalo de aula, educação superior, constituem, em regra, tempo do professor à disposição de seu empregador. CLT, artigo 4º, caput. Admitindo-se, porém, a prova de que, durante o recreio escolar ou intervalo de aula, o professor dedica-se à prática de atividades de cunho estritamente pessoal, afastando-se, em tal hipótese, o cômputo da jornada diária de trabalho, CLT, artigo 4º, parágrafo 2º. Rádio Justiça de Brasília, Marta Ferreira. 7h23. E nessa sessão que acompanhamos agora há pouco, essa fala do ministro Alexandre de Moraes, ele também prestou uma homenagem ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que ontem teve a recondução ao cargo por mais 2 anos confirmada pelo plenário do Senado Federal. Vamos ouvir a fala do ministro. Tenho absoluta certeza de que não somente o Ministério Público e a Justiça se engrandecem com a recondução do procurador Paulo Gonet, mas também toda a sociedade brasileira, que continuará a contar na chefia dessa importantíssima instituição com um brilhante jurista e um trabalhador incansável no fortalecimento da democracia, do Estado democrático de direito, no aperfeiçoamento de mecanismos de controles institucionais, no combate à corrupção e no combate ao crime organizado. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, agradeceu e falou sobre as competências do cargo. O Procurador-Geral da República tem diversas competências. Ele não só é o chefe do Ministério Público da União, Ministério Público Federal, é o Procurador-Geral Eleitoral e é o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas não há função que seja histórica e funcionalmente mais importante do que atuar perante o plenário e as turmas por delegação do Supremo Tribunal Federal. O que eu posso dizer é que a maior recompensa que eu posso ter com relação aos ônus do cargo é a satisfação de ver a justiça, a defesa do Estado Democrático de Direito, o combate aos desvios da vida em torno e em busca do bem comum, as tarefas que o tribunal assume para si dentro das suas competências e com enorme eficiência. Muito obrigado. O Guia de Acesso à Justiça Climática e Socioambiental na COP30 foi lançado no estande da Defensoria Pública da União. Oi, Sérgio, boa tarde. Aqui na COP30, em Belém, a Defensoria Pública da União foi palco do lançamento do Guia de Acesso à Justiça Climática e Socioambiental.
O documento foi elaborado pela Laclima, com apoio do CNJ, e nasceu de um esforço conjunto entre o governo e a sociedade civil. A ideia é simples: ajudar as pessoas a entenderem seus direitos e a saberem como agir diante das injustiças climáticas. O defensor público federal, Thiago Mioto, reforçou que o tema da justiça climática tem ganhado força aqui na DPU. Segundo o defensor, o sistema de justiça precisa se envolver mais e dar respostas rápidas à emergência climática. A gente está passando por um cenário de emergência climática e a atuação do sistema de justiça é fundamental nesse tema. E é o que a Defensoria Pública da União tem feito. Cada vez mais estamos ajuizando ações na matéria climática, prestando assistência a vítimas de desastres, enfim. A DPU tem que estar dentro dessa pauta, prestando assistência jurídica aos grupos mais vulnerabilizados. De Belém, na COP30, Maíla Lara para a Rádio Justiça. E lei que transformou o Corpus Christi em feriado estadual no Rio de Janeiro é questionada no Supremo Tribunal Federal. A ação foi apresentada pela Confederação Nacional do Comércio. O dia de Corpus Christi ocorre na primeira quinta-feira após 60 dias do domingo de Páscoa. A lei do Rio de Janeiro, que torna a data feriado estadual, foi sancionada neste ano. Ao contestar a norma, a CNC alegou que o Corpus Christi já é historicamente ponto facultativo no Rio, para permitir a celebração religiosa dos cristãos sem afetar o funcionamento do comércio, de acordo com as convenções coletivas das respectivas categorias, caso a caso. Com a imposição de feriado estadual instituído em lei, o comércio só pode abrir nesse dia com permissão da autoridade competente e mediante pagamento em dobro nos termos da consolidação das leis trabalhistas, fato que prejudica a dinâmica comercial. A ação ficou sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia e ainda não tem data prevista para julgamento. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. E a quinta turma do STJ mantém a prisão de dono de Porsche acusado de matar motorista de aplicativo em acidente. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade manter a prisão preventiva do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, acusado de causar o acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana e feriu Marcos Vinícius Machado Rocha em março de 2024, na zona leste de São Paulo. O colegiado acompanhou o voto da relatora, ministra Maria Marluce Caldas, que destacou que a prisão continua necessária para garantir a instrução criminal e evitar a reiteração delitiva, considerando o histórico de condutas graves do acusado. O empresário, preso desde maio de 2024, foi pronunciado por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima após dirigir o carro a 156 km por hora em via de limite de 50 km por hora, colidindo com outro veículo. A defesa alegou desproporcionalidade da prisão e pediu medidas cautelares alternativas, mas o pedido foi rejeitado. O Tribunal de Justiça de São Paulo constatou descumprimento de determinações judiciais e indícios de contato do acusado com uma testemunha, o que comprometeu a regularidade da instrução. O tribunal também apontou o excesso de velocidade, histórico de infrações e suspeita de consumo de álcool antes do acidente. No STJ, a ministra Maria Marluce Caldas ressaltou que, mesmo após a fase de pronúncia, persiste o risco de interferência no processo e de novas infrações. Segundo ela, o perfil do empresário demonstra desrespeito às normas de convivência social, tornando inadequada a substituição da prisão por outras medidas cautelares. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. Agora 7h30. Previsão do tempo no Brasil. Hora de saber como fica o tempo. Chegou a sexta-feira e vamos ao vivo até o Instituto Nacional de Meteorologia conversar com Danilo Cabral. Bom dia, Danilo. Bom dia, Sérgio, e bom dia a todos os ouvintes da rádio. Danilo, conta pra gente como vai ficar o tempo aqui em Brasília neste fim de semana. Então, Sérgio, o tempo esse final de semana, tanto hoje quanto sábado até o domingo, ficará um tempo de céu aberto, com pouca nebulosidade, sem a perspectiva de chuva.
e até o domingo, né? As temperaturas máximas vão girar em torno dos 32 a 34 graus, tanto no plano piloto como no Distrito Federal, e as mínimas por volta dos 17 a 18 graus. Nada de chuva, então? Não, até domingo não temos nenhuma perspectiva. No virar da semana, teremos sim algum sinal de chuvas para terça, quarta-feira, mas aí, como é um horizonte já mais distante, vamos deixar para o sábado e domingo que a gente dá uma atualizada e dá uma renovada nessas previsões para de fato confirmar. Está certo. E o restante aqui do Centro-Oeste, como é que fica o tempo e temperaturas, hein? Então, no Centro-Oeste a situação já é um pouco diferente, tirando o Goiás só na parte sul temos os sinais de chuva para esse final de semana, mas no Centro-Oeste como um todo teremos chuvas, principalmente pancadas de chuva no Centro-Oeste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com as temperaturas girando em torno a máxima dos 37 a 38 graus e a mínima por volta dos 16. Agora vamos para o norte. No norte, teremos também a previsão no Centro-Oeste de pancadas de chuva, principalmente ali na região do Amazonas como um todo, Centro-Oeste do Pará, pegando parte de Roraima ali, Rondônia e Amapá, teremos sim sinais de chuvas. As temperaturas ficarão em torno dos 39 graus a máxima e a mínima de 21 graus. Região Nordeste. Nordeste terá um tempo mais tranquilo, sem perspectiva de chuva, sol, baixa umidade também, principalmente naquela região central do Nordeste. As temperaturas ficarão máxima por volta dos 39 graus e a mínima por volta dos 16. O Sudeste? O Sudeste temos perspectiva de chuva também, principalmente no centro-sul do Sudeste, pegando a região do sul de Minas, parte da costa entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro, São Paulo também como todo, teremos perspectiva de chuva, principalmente no centro-oeste de São Paulo, teremos rajada de chuva, pancadas de chuva com raias, possibilidade de granizo. As temperaturas no Sudeste ficaram em torno dos 34 a 35 graus, e a mínima por volta das 11 e 12 graus. E fechando com a região Sul. Então, o Sul também tem uma perspectiva hoje do centro-norte do Sul, mas por volta do domingo tem um outro sistema entrando, um sistema frontal que traz bastante intempérie ali para o Sul, pancadas de chuva, enfim. O Sul como todo também terá, no geral, perspectiva de chuva. As temperaturas máximas por volta dos 30 a 31 graus e a mínima por volta dos 9 a 8 graus. Muito obrigado, Danilo Cabral, pelas informações. Um excelente fim de semana para você e para todos aí do Instituto Nacional de Meteorologia. Até mais, Sérgio. Estamos à disposição. Obrigado, Danilo Cabral. Agora 7h33. Manchetes do dia. Hora de sabermos as manchetes de capa dos principais jornais do país, a maioria falando da prisão do ex-presidente do INSS. Correio Brasiliense, PF vê propina de R$250 mil por mês e prende ex-presidente do INSS. O Estado de São Paulo, ex-presidente do INSS é preso. Esquema usava pizzaria, diz PF. Folha de São Paulo, ex-presidente do INSS é preso com ação sobre descontos irregulares. O Globo, Correios precisam de R$10 bilhões em 15 dias e prevêem plano de demissão para 10 mil. Diário do Nordeste, 117 bebês são resgatados de incêndio em hospital. Estado de Minas, ex-presidente do INSS é preso. Jornal do Comércio, pesquisa Quest, maioria quer candidato fora do eixo Lula-Bolsonaro. À tarde, agora tem especialistas, avança na Bahia. 0 hora, ex-presidente do INSS é preso pela PF sob a suspeita de facilitar esquema de descontos indevidos. E o portal Valor Econômico, Justiça Britânica condena a BHP pelo rompimento da barragem do Fundão. 7h35. Reportagem especial.
Nesse dia 15 de novembro, o Brasil celebra a Proclamação da República, marco da transição da monarquia para o sistema republicano. Mais do que uma lembrança histórica, a data convida à reflexão sobre os direitos conquistados, a cidadania e o papel das instituições na preservação da democracia. Confira agora na reportagem especial de Neto Costa. Em 1889, o país viveu uma das mudanças mais profundas da sua história. A deposição pacífica de Dom Pedro II pôs fim à monarquia e inaugurou a República, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca. O movimento, no entanto, ocorreu sem grande participação popular e foi conduzido por setores específicos da sociedade, que viam no novo regime a oportunidade de reorganizar o poder. A transição marcou o início de uma nova estrutura política e jurídica, mas o Brasil ainda levaria décadas para consolidar uma democracia participativa e garantir que a soberania popular se tornasse o verdadeiro alicerce da República. O advogado constitucionalista Tiago Pádua destaca que a passagem da monarquia para a República representou uma grande ruptura na forma de organização do Estado. Além da mudança de regime, houve também uma reconfiguração do direito brasileiro, que passou a adotar influências norte-americanas e a se afastar das tradições europeias. Não havia uma perspectiva de inclusão e de participação ampliada. Essas noções de inclusão participativa foram conquistadas, notadamente a partir do primeiro quarto do século XX. E com isso, a doutrina e alguns autores chamam de constituições de duas almas, porque são constituições que foram feitas num momento histórico anterior, que não tinham uma ampliação participativa, basta observar o voto censitário, a não possibilidade das mulheres, a não possibilidade dos escravizados, dos negros, dos indígenas, dos povos originários, e isso muda radicalmente no século XX com a demanda por inclusão. É o que marca sobremaneira essa transição e o desafio principal, que é a conquista, sedimentação, implementação dos direitos, para que nós tenhamos uma tradição não apenas formalista e representativa. O especialista explica que o período republicano marcou o início da busca por uma cidadania mais ampla. A Constituição de 1891 introduziu novos princípios, como o federalismo e a separação das funções de poder, mas manteve restrições severas. O voto era censitário e excludente, deixando a maior parte da população fora das decisões políticas. Ao longo de sua consolidação, a República redefiniu a relação entre o cidadão e o Estado. O poder que antes emanava do imperador passou a ser legitimado pela vontade popular, princípio reafirmado nas constituições seguintes e fortalecido com a Carta de 1988. Nesse contexto, o advogado Tiago Pádua destaca o papel essencial do judiciário na manutenção do equilíbrio entre os poderes e na garantia de que as leis e políticas públicas estejam em conformidade com a Constituição. Todo poder emana do povo e essa característica é importante para que a gente observe o poder judiciário nesse aspecto mais essencial, já que nós temos uma função do poder que legisla, cria leis, uma segunda função do poder que administra e faz a administração de políticas públicas, e o terceiro poder, de uma função de poder, que é o poder judiciário, que é uma espécie de árbitro entre os demais poderes, verificando se os dois anteriores legislaram corretamente, criaram normas adequadamente e se administraram do ponto de vista das políticas públicas de maneira escorreita, tudo tendo como base principal a Constituição da República.
Desde 1988, o Supremo Tribunal Federal exerce o papel de guardião da Constituição e garante a harmonia entre os poderes da República. Decisões históricas reafirmam o compromisso da Corte com os direitos fundamentais, a legalidade e o fortalecimento das instituições democráticas. A missão do STF de zelar pela Constituição é o que sustenta a estabilidade do Estado democrático de direito no país. Apesar dos avanços, o Brasil ainda enfrenta desafios. A desinformação e a intolerância política que buscam desacreditar as instituições colocam à prova a maturidade do sistema republicano. O historiador Vitor Andrade alerta que o respeito às leis e à vontade das urnas é condição essencial para a convivência democrática e o exercício da cidadania. Quem não respeita a Constituição, a legislação e as instituições não está preparado para estar convivendo em sociedade. A partir do momento que a gente não reconhece as urnas eletrônicas, a partir do momento que a gente não reconhece as eleições, a partir do momento que a gente não legitima o voto popular, a gente coloca em xeque todas as estruturas políticas. Então, o que aconteceu naquele 8 de janeiro, primeiro que não houve uma faixa presidencial passada de um presidente para o outro. Na história do Brasil, isso nunca aconteceu. Depois de não reconhecer derrota, tentaram ainda fazer uma tentativa de golpe de Estado. Então, isso abala as estruturas políticas, democráticas, e nós temos que acreditar nos poderes da República. Nós somos poder executivo, legislativo, judiciário, e respeitar as instituições, os poderes são harmônicos, independentes entre si. Para a gente ser cidadão, a gente tem que exercer a cidadania. E como professor de história, eu acho que tem que passar pela escola e pela educação. Durante sua posse na presidência do STF, o ministro Edson Fachin destacou o papel essencial do judiciário na consolidação da democracia e na promoção da confiança social. A legitimidade do sistema de justiça está na sua capacidade de respeitar e fazer respeitar a Constituição, protegendo-a e tornando-a viva e compreensível no seio da sociedade. Cabe a nós, juízes, não apenas resolver conflitos, mas também construir um ambiente estável, previsível e confiável para as relações sociais e econômicas. Colho a oportunidade para relembrar que o judiciário é lugar para vocações genuínas e de serviço público integral. Passados 136 anos da proclamação da República, a sociedade brasileira ainda busca ampliar a inclusão e fortalecer a cidadania. As instituições republicanas, formadas pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, continuam sendo o alicerce da democracia, mas dependem da participação consciente do cidadão para permanecerem vivas e legítimas. A educação, como lembra o historiador, é o caminho para formar cidadãos capazes de compreender a importância das instituições e da convivência democrática. Contexto de Marcelo Della Libera, produção de Diego Veiga e sonorização de Daniel Leite, Rádio Justiça, de Brasília, Neto Costa. 7h44. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, confirma a condenação de um homem por importar e transportar agrotóxico proibido no Brasil. A Justiça Federal confirmou a condenação de um homem por importar e transportar agrotóxicos proibidos no Brasil. A decisão foi tomada pela 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região após recurso do condenado. O caso começou em março de 2020, quando a Polícia Militar abordou um motorista em Dourados, Mato Grosso do Sul, e encontrou 400 quilos e 600 litros de produtos vindos da China e do Paraguai, sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O tribunal manteve a decisão de primeira instância, que havia condenado o réu à prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de multa equivalente a 5 salários mínimos.
O homem afirmou que receberia R$ 500 para levar a carga até Maracaju, também no Mato Grosso do Sul. O TRF-3 entendeu que a quantidade de produto apreendida, avaliada em mais de R$ 60 mil, justificava a manutenção da pena e do valor da multa. Os desembargadores explicaram que a comercialização e o transporte de agrotóxicos não registrados são proibidos pela legislação brasileira, pois representam riscos à saúde pública e ao meio ambiente. A lei que vigorava na época, de 1989, foi substituída por outra lei em 2023, mas o crime permaneceu tipificado, o que impede a anulação da condenação. A Corte concluiu que havia provas suficientes da autoria e materialidade do delito, incluindo documentos, testemunhos e confissão. A decisão ainda permite o parcelamento da multa ajustado à renda do condenado. Com isso, o TRF-3 confirmou integralmente a sentença de primeira instância e manteve as penalidades impostas ao motorista flagrado com agrotóxicos ilegais. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. 7h45. Revista Justiça. Entrevista. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira, dia 12, a Lei 15.256 de 2025, que incentiva o diagnóstico de autismo em adultos e idosos. A lei altera as diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. Então foi acrescentado um inciso, um texto, que diz que a política deve incentivar a investigação diagnóstica nessa faixa etária. Até então, a descoberta do TEA era priorizada apenas para a infância. A medida, portanto, busca facilitar o reconhecimento tardio do autismo, o que permitirá que mais adultos e idosos recebam cuidados adequados. Sobre o assunto, eu converso agora com o Dr. Elvis André Rodrigues, que é advogado, palestrante, pessoa com deficiência e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Alagoas. Ele ainda é membro da Comissão de Direito do Autista da ABA. Dr. Elvis, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Dr. Elvis, qual é a principal inovação? Já comentei aqui, mas eu gostaria que você explicasse um pouco mais, que foi trazida por essa lei, a 15.256, ao incluir o incentivo ao diagnóstico do TEA em adultos e idosos na política nacional. Apesar dessa lei só ter um artigo que seria adicionar um inciso 9 à lei, né, de política das pessoas, de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, ela tem esse artigo único, ele é muito importante do ponto de vista histórico. Por quê? Normalmente, o tratamento do autismo ele estava 100% voltado às crianças, ao diagnóstico precoce e até os 18 anos, né, que seria criança e adolescente. A partir daí, ficava uma lacuna, ficava uma incerteza para os adultos e idosos. E isso está sendo resgatado agora, né? Por conta que, muitas vezes, quando você já é adulto ou idoso, por exemplo, eu que sou autista, fui diagnosticado só com 29 anos de idade. Então, eu não tive a benesse dessa lei, por exemplo, que agora muitas pessoas podem ter. Qual é a diferença? Por que isso faz diferença? Isso faz diferença principalmente no SUS, no diagnóstico pelo SUS. Por exemplo, eu tive a sorte de achar uma psiquiatra pelo SUS que me atendesse. Mas, apesar disso, nós precisamos também, muitas vezes, de um neuropsicólogo para fazer uma parte dos testes, do diagnóstico. E esse neuropsicólogo, normalmente, o SUS não tem. Normalmente é um especialista que é difícil de achar pelo SUS. Então, mesmo que tivesse, ele estaria muito ocupado ou estaria sobrecarregado e não conseguiria dar conta. E agora vai ter essa possibilidade, então, de inibir esse tipo de coisa, de não poder ter um especialista adequado por conta de falta de política pública. Do ponto de vista dos direitos da pessoa com deficiência, qual é o impacto imediato dessa mudança normativa? Há efeitos vinculantes para os estados e os municípios? Sim. Por quê? Porque, sendo agora uma política pública, eles têm que implementar.
como incentiva a investigação diagnóstica, então agora eles podem colocar dinheiro do orçamento do SUS para esse incentivo. Seria contratando esses profissionais, né, psiquiatra infantil, neuropediatra e também o próprio neuropsicólogo, para que eles possam também ter subsídios, que seriam os testes, que eles não são de graça, todos os testes são pagos e existem testes aí até com 700, 800 perguntas para o diagnóstico, porque existe a triagem, né, que seriam poucas perguntas, 40 perguntas em média, só que existe o diagnóstico em si, que em média leva de 2 a 3 meses para acontecer. Então não é uma coisa banal, não é uma coisa fácil. Isso também inibe que pessoas tenham um diagnóstico errado, o que é pior ainda do que um diagnóstico tardio. É uma pessoa que vai ter um diagnóstico como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, entre outros, que eram rotulados antigamente essas pessoas com autismo, que hoje, pelo conhecimento e pela especialização dos profissionais, está sendo melhorado, né? Está sendo realmente agora diagnosticado com o que importa. Estou conversando com o Dr. Elvis André Rodrigues e estamos falando sobre a lei sancionada recentemente, a 15.256, que passa a incentivar o diagnóstico de autismo também em adultos e idosos, ampliando as diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Doutor Elvis, pergunto para o senhor, como um diagnóstico tardio, ele pode alterar a vida civil, social e até laboral de uma pessoa idosa ou adulta com TEA? E há reflexos jurídicos importantes? Com certeza. Existem muitos direitos a serem acessados que são os direitos da pessoa com deficiência. Por exemplo, atendimento prioritário em filas de banco, hospitais, benefícios previdenciários como o PPC da LOAS, caso ele se enquadre no critério de baixa renda, o que acontece bastante por conta que, normalmente, adultos autistas têm muita dificuldade de conseguir emprego e, se conseguirem, têm dificuldade de se manter no emprego. Existem muitos afastamentos, muitas intercorrências que acontecem isso e ele, para não ficar desacobertado, existe esse benefício previdenciário para que, se ele tiver a renda baixa, consiga sobreviver, né? E, mesmo assim, caso ele precise, ele vai também ter direito a cotas em empresas, cotas em concursos, para que ele possa tentar entrar no mercado de trabalho, se ele for apto para isso. Normalmente, adultos de nível 1 até nível 2 de autismo, eles conseguem sim trabalhar em empresas e concursos. Eu conheço, por exemplo, autistas de nível 2 que conseguem trabalhar em supermercados com um preparo, com um certo suporte, um certo nível de suporte e de proteção de segurança, por exemplo, não deixando eles chegarem perto de açougue, itens cortantes, coisas perigosas, por exemplo. Já autistas de nível 1 como eu conseguem normalmente fazer qualquer emprego. Eu, por exemplo, sou advogado, mas também trabalho no IBAMA. Então, entre esses direitos, também vão ter outros que vão ser para usufruir da cidadania, como vagas de estacionamento, isenção de imposto na compra de veículos, entre outros. Então, isso quer dizer que vai ter acesso à cidadania de um modo geral, vai conseguir usufruir de todos os direitos da pessoa com deficiência, inclusive a saúde, quando precisar, como medicamentos pelo SUS e tratamento especializado, multidisciplinar. Vou aproveitar esse gancho que o senhor traz para nós sobre os tratamentos, mas na avaliação do senhor, essa lei, ela pode reduzir essa judicialização para acesso às terapias, laudos e benefícios assistenciais, ou o senhor acredita que não vai mudar nada nesse cenário? Com certeza vai mudar, porque como é uma obrigação do Estado, a responsabilidade civil do Estado ela acaba incidindo de forma objetiva. Então, o Estado não pode se
escusar de, por exemplo, eu não tenho como ter um profissional aqui porque eu estou sem dinheiro, porque eu não tenho e não achei. Então, se for necessário, existe a possibilidade de judicializar, mesmo sem até um processo administrativo prévio, só com, por exemplo, uma tentativa de atendimento. A pessoa chegou lá no hospital, chegou no posto de saúde e disseram que não tinha o profissional adequado para fazer o diagnóstico dela. Então, ela vai poder judicializar e ter esse diagnóstico via judicial para que obrigue o município, o Estado ou a União a fazer esse processo todo para que ele tenha acesso a esses direitos que a gente citou aqui anteriormente. O senhor já foi perguntado se temos um risco de que esse diagnóstico tardio seja instrumentalizado para fins indevidos, como um acesso a benefícios sem critérios técnicos. Como mitigar isso sem prejudicar quem de fato precisa? É muito improvável mesmo, porque como o diagnóstico feito por esses profissionais é de uma complexidade alta, como eu falei, existem diversos testes a serem aplicados, mais de 800 perguntas a serem aplicadas. Eles já têm, dentro desses próprios testes, excludentes e filtros para que evitem diagnósticos incorretos, e também eles têm detalhes que, por exemplo, no autismo existem muitos sintomas, entre aspas, seriam características do autismo mesmo, como a rigidez cognitiva, entre outros, que impedem esse diagnóstico diferencial sem uma propriedade muito grande. Ele não vai dar um diagnóstico, colocar lá TEA, se ele suspeitar de outra coisa, como a depressão, a esquizofrenia, entre outros. Normalmente, a pessoa com autismo, ela acaba tendo comorbidades. Então, é muito comum que a pessoa com autismo tenha ansiedade, por exemplo. E, dependendo do que a falta de diagnóstico causou nela, é muito provável também que ela tenha depressão. Então, às vezes, acaba mascarando essas outras doenças, acabam mascarando o diagnóstico do autismo. Então, isso é o que acontece. A pessoa chega no SUS com um diagnóstico de fobia social, por exemplo. Então, o que é que causa essa fobia social? Por que ela se esconde dentro de casa? Então, é uma das explicações. Normalmente é o que acontece. Doutor Elvis, o que precisa vir a seguir então? Regulamentação, financiamento, capacitação profissional, protocolos nacionais? Qual é a prioridade real para transformar a lei em uma política eficaz? Hoje, principalmente capacitação. Há 10 a 15 anos atrás, sequer se tinha esses diagnósticos para adultos. Existiam para crianças e de baixa idade. Não era muito comum até em crianças mais velhas, a partir dos 12 anos, não. Então, hoje, com adultos podendo ser diagnosticados até por profissionais particulares, é muito mais fácil do SUS já ter esse acesso ao profissional capacitado via seleções públicas, via concurso, via também contratos extraordinários, por conta da necessidade. Então, se uma prefeitura de cidade pequena, por exemplo, não tem esse profissional e também lá dentro da cidade mesmo não consegue capacitar esse profissional, ela tem agora a capacidade de empenhar dinheiro para conseguir capacitar esse profissional na cidade polo mais próximo da sua região e conseguir também trazer esse profissional de volta para trabalhar dentro da cidade. Para concluirmos aqui, doutor Elvis, qual recomendação o senhor dá para adultos e idosos que suspeitam, serem pessoas com transtorno do espectro autista, mas nunca buscaram uma avaliação formal? Hoje, seria o ideal
procurar o seu médico de confiança para colocar a suspeita em xeque, indagar se tem essa possibilidade, se tem essa chance. Normalmente é a maneira que o idoso vai ter o acesso mais fácil, por conta da dificuldade de conhecimento sobre o assunto. Eu mesmo, há 10 anos atrás, eu também não sabia sobre o assunto, por exemplo. Então, é um assunto complexo, é um assunto novo, que para um idoso pode ser complicado de entender do que seria. Então, facilita muito que ele tenha acesso a um médico, a um psicólogo, também, se ele for no posto de saúde, acompanhado também pelo agente de saúde que bate na porta da casa e faz as perguntas da triagem diagnóstica, por exemplo. Se isso fosse implementado, facilitaria muito de achar esses autistas escondidos, né? Que na lei até cita a motivação da lei, que o senador Messias, que foi o relator, citou que apenas 1%, em média, 1,2%, está diagnosticado hoje das pessoas, da população. Então, é um percentual bem subdiagnóstico, né, ainda. Percentual bem pequeno comparado ao que realmente deveria ser. Então, isso tudo vai incentivar que o SUS e a rede de saúde se prepare para esse tipo de avaliação especializada, porque a política pública só consegue ser implementada também se eles souberem que precisa. Então, se a pessoa não se manifestar, não desconfiar, não perguntar, vai ser difícil também de que tenha uma demanda para que isso aconteça, principalmente em cidades pequenas. Já em cidades grandes, que têm uma dificuldade pela superpopulação, pela dificuldade de ter o profissional, disponibilidade por conta de muita gente para fazer esse diagnóstico, seria novos contratos, uma busca no Google simples, você vai conseguir achar uma série de profissionais hoje em dia que fazem o diagnóstico. Então facilita muito para que o próprio Estado também contrate esses profissionais para aplicar a política pública em si. Dr. Elvis André Rodrigues, advogado, palestrante, pessoa com deficiência, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do OAB de Alagoas, membro da Comissão de Direito do Autista da ABA. Muito obrigado por estar conosco comentando essa lei sancionada recentemente pelo presidente Lula, a Lei 15.256, que incentiva o diagnóstico de autismo em adultos e idosos. Até uma próxima, Dr. Elvis. Até mais, muito obrigado. 8h02, rápido intervalo. Na volta tem o quadro Direito na Tela. Vamos ter indicações trazidas pelo Dr. Bernardo Nogueira. Então não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E já estamos de volta, vamos para a segunda e última hora do Revista Justiça dessa sexta-feira, 14 de novembro de 2025, 8h04. A partir de agora, no Revista Justiça, Direito na Tela. E o nosso convidado de hoje é o professor do curso de Direito do Mestrado em Gestão Integrada do Território da Universidade Vale do Rio Doce, com mestrado em Ciências Jurídico-Filosóficas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e membro honorário da Rede Brasileira de Direito e Literatura. Dr. Bernardo Nogueira, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, querido. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de conversar com você mais uma vez. Professor, vejo aqui que as produções latino-americanas o inspiraram para essa participação aqui no Direito na Tela, estou certo? Perfeitamente. Hoje, dessa vez, escolhemos aqui uma cinematografia aqui do nosso continente. Então vamos começar com o filme argentino, Medianeiras. Conta para nós um pouco da história desse filme e por que a sua indicação. Então, é interessante esse filme, não é um filme absolutamente novo, né? Mas
extremamente interessante, em que pese não trabalhar diretamente questões jurídicas, né? Uma vez que o filme Medianeiras ele acaba trabalhando até um debate, adiantando, né, um debate, porque o filme é de 2011, né? O subtítulo é Buenos Aires na Era do Amor Digital, né? Do amor virtual. Então, em que pese ele tratar de questões afetas ao amor, né? Por outro lado, ele também faz um voo muito interessante sobre a cidade de Buenos Aires, né? E, portanto, a gente consegue enxergar neste debate questões ligadas ao mundo jurídico, desde, por exemplo, né, o direito urbanístico, né, as construções que muitas das vezes são feitas de maneira irregular e, portanto, criando uma série de problemas, né, para a organização social. Por outro lado, também, o filme mostra ali um debate sobre a moradia digna, né, que se quisermos aí um direito que está garantido no nosso ordenamento jurídico. Um debate interessantíssimo que se coloca lá também é o direito à paisagem, né? Que a gente vai ter um diálogo aí que vai ser interdisciplinar, vai convocar o direito ambiental, o direito paisagístico, o direito constitucional. Além de tudo, meu caro, é interessantíssimo pensar que é um filme que também já lança questões que hoje estão na ordem do dia, que é o direito digital e o debate acerca da privacidade, né? Então, toda essa questão de LGPD pode ser observada, sendo ali, de alguma maneira, anunciada, né? Nós podemos enxergar essa questão ali no Medianeiras, que é um filme muito sensível também, né? Porque, em alguma medida, o que nós vemos ali é um debate acerca da intimidade, acerca da solidão, acerca de relações afetivas tidas pelo meio tecnológico. E, portanto, é outra questão que também pode ser observada pelo prisma do direito, né? Então, bastante interessante o filme e super sensível, né? É um filme que eu gosto muito. Vamos agora para uma outra indicação, um filme chileno, No. Por que esse filme? Então, o filme No já é um filme que é mais fácil para o jurista encontrar as questões, né? O filme No, ele vai debater o regime ditatorial chileno, né? Então, durante a realização do plebiscito que foi feito naquele país, então é contratada uma agência de marketing, porque aí eles vão construir o roteiro, né, da propaganda que vai ser utilizado ali. Então, dentro da narrativa, né, dentro do caldo do filme ali, você tem questões ligadas ao direito constitucional, ao conceito de estado de exceção, o que significa soberania popular em debate, por exemplo, com segurança nacional, porque as comoções que acontecem, então o direito à manifestação, o debate sobre as eleições livres e justas. Portanto, eu gostaria de dizer que este filme ele foi pensado, né, pelo menos na nossa leitura, né, sob um viés de consolidação do Estado democrático de direito, ou seja, ele trata de algumas bases que sustentam o próprio Estado de direito. Então, você tem ali debate sobre censura, você tem ali debate sobre a maneira como os poderes constituídos se valem da comunicação, né, para levar ou não as informações para as pessoas e, evidentemente, todo o debate que se espraia em uma película que trata acerca de um regime ditatorial. Então, as torturas, perseguições políticas, a maneira equivocada com que o direito é trabalhado. E, por fim, talvez uma coisa que também pode suscitar ali neste filme é o debate acerca da justiça de transição, né, que aqui
sobretudo, e aí esse é um dos motivos pelos quais eu escolhi esses filmes, né? A justiça de transição é um tema extremamente necessário, né, desde sempre aqui na América do Sul, por conta dos momentos que nós vivemos aqui de regimes autoritários. Então, esse filme ele trabalha ali no coração da sustentação e da criação dos estados constitucionais e democráticos de direito. E posso fazer aqui uma ligação em comum do segundo filme para o terceiro, Operação Condor, né, professor? Já que a terceira indicação é o filme brasileiro Ainda Estou Aqui. Exatamente. É uma boa ponte, viu, meu caro? É uma boa ponte. A gente, né, já não é a primeira vez que eu venho para esse quadro, com muita felicidade, e dessa vez eu achei que valeria a pena homenagearmos o nosso cinema, né? O Brasil, desde o cinema novo lá e etc., já vem figurando com filmes muito interessantes, mas agora uma safra muito interessante de diretores e produções extremamente contundentes, inclusive agora com ecos lá em Hollywood, né? Então, ganhamos aí o Oscar. Então, Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, ele vai nos ajudar, né, a olhar como que o que acontece, né, em face de direitos humanos e fundamentais quando nós estamos vivendo um período ditatorial, né? Esse caso é simbólico na história do Brasil, né? Porque aí a gente vai ver a luta que a esposa faz para o alcance dos direitos e garantias fundamentais. Então você tem toda uma trajetória de vida que se confunde com a história do próprio país. Então, e talvez exatamente por isso, né, tenha tido um apelo tão interessante no nosso país esse filme. Mas juridicamente você tem ali o desaparecimento, você tem tortura, você tem execução extrajudicial, detenções ilegais, né, as violações várias, direito à vida, à integridade, à dignidade humana, liberdade de expressão. De novo volta, obviamente, um debate acerca da justiça de transição, passando pela anistia, como que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo a interpretação dessa questão, não é? O direito à memória, as reparações, né, que são sempre uma coisa muito complexa. Enfim, eu acho que é um filme que nos ajuda a nos conhecermos melhor e também nos permite, né, olhar como que isso coloca o Brasil diante, por exemplo, do direito internacional, né, porque o Brasil é signatário de uma série de pactos de direitos humanos e, portanto, como que isso dialoga, né? Eu acho que é um filme extremamente pedagógico, sabe? Porque ele nos ensina ele nos ensina questões para que a história não se repita de maneira tão violenta como aconteceu. Me parece que esses filmes que nós escolhemos, eles são bons panoramas para todas as pessoas que estão começando a estudar o direito, mas evidentemente também para todos os juristas que já têm uma caminhada e querem aí fazer uma leitura aprofundada de temas que conhecem a partir do cinema, que é sempre uma aventura interdisciplinar muito interessante. Professor, no filme Ainda Estou Aqui, o que eu assisti esse filme, foi que ele quis trazer esta cena, esse momento que o Brasil passou e que muitos ainda não conhecem, não conheciam e ainda defendiam, por exemplo, regimes parecidos com o que eram aplicados naquele momento. Exato. O senhor falou uma coisa extremamente importante, né? E a arte colabora muito para isso, porque é interessante que as novas gerações entendam a importância do Estado constitucional e democrático de direito enquanto uma aquisição de lutas históricas, uma vez que nem sempre foi assim, né? Então, fazendo uma homenagem aqui, sou de Minas Gerais, fazendo uma homenagem ao Clube da Esquina e ao Loborges, né? Depois da Constituição e da democracia, nada será como antes. Portanto, fazer com que as gerações de outro tempo conheçam a história
seja ela jurídica, seja ela política, seja ela social, colabora para que eles defendam essas aquisições, essas lutas históricas, porque se não souber como era do outro lado, talvez as pessoas não deem o valor necessário para o momento razoavelmente tranquilo que se vive nos dias atuais com a consolidação das instituições e do Estado Democrático de Direito. Quero agradecer a participação hoje aqui no Direito na Tela com as produções latino-americanas indicadas pelo professor Bernardo Nogueira. As produções são Medianeiras, o filme argentino de 2011, o filme chileno de 2012 e o Ainda Estou Aqui, filme brasileiro de 2024, dirigido pelo premiado Walter Salles. Professor, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Até a próxima. Muito obrigado, querido. Estou sempre à disposição e muito feliz pelos convites. Boa continuação para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Agora 8h16. A partir de agora, no Revista Justiça, Saber Direito. E a segunda sessão do STJ firmou o entendimento de que, em ação de guarda, deve prevalecer o foro do local onde a criança vive e mantém vínculo afetivo, especialmente quando há indícios de violência doméstica. Acompanhando o voto da relatora, a ministra Nancy Andrighi, o colegiado reforçou que o princípio do juízo imediato, que inclusive está previsto no artigo 147 do ECA, se sobrepõe à regra da perpetuação da competência, garantindo uma prestação jurisdicional mais próxima e adequada ao melhor interesse da criança. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com a advogada especialista em direito de família e sucessório, professora do Estatuto da Criança e do Adolescente, Tatiana Costa Zanlorense. Bom dia, doutora Tatiana. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço demais a participação aqui. Vamos falar sobre esse assunto. E qual é a importância dele, doutora Tatiana? O que podemos trazer de opinião inicial da senhora sobre essa decisão? Sempre fica naquele dilema, né? Quando vem um cliente e fala assim, doutor, eu tenho uma causa sobre isso, uma causa sobre aquilo, onde eu vou protocolar a ação? Às vezes o pai mora no estado, a mãe mora em outro estado, e nesse caso que a gente vai falar hoje, o pai mora em outro país, então fica sempre aquela dúvida, onde a ação vai tramitar? E quando tem uma criança, a gente tem uma questão quase que absoluta, né? Que é no foro do domicílio da criança. Então é sobre isso a decisão que vamos falar agora. E como o princípio do melhor interesse da criança orienta essa definição da competência territorial em ações de guarda, doutora Tatiana? Então, em relação à ação de guarda, a gente tem uma súmula até do STJ, a súmula 388, que ele fala exatamente isso. Ele estabelece que a competência para processar e julgar ações sobre o interesse da criança e adolescente é, em regra, o foro do domicílio de quem já detém a guarda, seja a guarda fática, seja a guarda judicial. Além disso, a gente também tem o artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que ele fala disso? Ele fala sobre o princípio do juízo imediato. Porque quando a gente tem uma causa que fala de criança, que fala de adolescente, a gente precisa que essa decisão seja muito rápida, Sérgio, porque isso vai ter um impacto, né, na rotina escolar da criança, na rotina médica da criança. Então, isso a gente precisa de uma decisão rápida. E para isso que também, tanto o ECA quanto essa súmula coloquem que ações que envolvem interesse de criança e adolescente sejam no foro do domicílio da criança. Normalmente a guarda da criança fica com a mãe. Nessa situação, o foro do domicílio da mãe, então, deve prevalecer, principalmente quando há alegação de violência doméstica? Isso, foro de domicílio em que a mãe está. Exatamente isso. E o que se leva em consideração também, então, nessa situação é o bem-estar da criança. Seria isso, doutora Tatiana? O melhor interesse da criança é aquela regra, aquele princípio que pulsa, né, quando a gente está tratando sobre esse assunto, exatamente. E há muitos conflitos que justamente questionam esta questão da residência, de onde fazer o ajuizamento dessa ação. A senhora está falando, por exemplo, de um pai que mora no exterior e a criança mora no Brasil. Como é que fica essa história? Vamos sintetizar aqui um pouco como foi esse caso concreto, tirando as informações da notícia que a gente teve, né, da matéria que a gente viu que saiu na mídia. Foi uma decisão do STJ que colocou a competência deste caso aqui em São Paulo. Começou assim, era um casal com um filho que estava lá na Noruega.
O pai entrou com uma ação lá na Noruega pedindo a guarda unilateral do menino. Foi conseguido, né? Ele conseguiu essa guarda unilateral. Porém, a mãe veio para o Brasil, de acordo com o que a gente tem na notícia, por conta de violência física e violência sexual, cometida tanto contra ela quanto contra o menor que está lá na causa. Então, ela entrou aqui no Brasil com uma ação de modificação de guarda, porque quem detinha a guarda era o pai, lá na Noruega, tanto que ele entrou até com uma ação de busca e apreensão do menor aqui. Então, ela entrou com essa ação para modificação de guarda, tendo em vista que ela e a criança estão aqui no Brasil, no município de Araçatuba, em São Paulo, se eu não me engano. E o STJ decidiu que o foro para decidir isso é aqui no Brasil. Essa foi o mote da notícia. E o que diferencia, doutora Tatiana Costa Zanlorense, a competência absoluta da relativa nesse contexto das ações de guarda, hein? A gente tem no ECA lá, que ele trata da questão do princípio do juiz imediato. Então, quando a gente tem essa necessidade de ter um juiz que atue, né, plenamente, rápido, então a gente tem essa competência em razão da matéria, que é em razão da criança, né, das coisas estabelecidas e trazidas ali pelo direito civil, que tratam sobre crianças e adolescentes. Então, a gente puxa a competência do foro por conta da matéria também. Essa violência doméstica que pode ser citada também para garantir o foro, que deve ser o foro da mãe, se aplica essa violência doméstica geral, tanto da mãe quanto dos filhos nessa situação? Em tese, sim, Sérgio. A gente tem que sempre observar o caso concreto, né? Mas em tese, sim. Por quê? Porque tem que fixar o local para tramitar essa ação de onde a criança está. Tanto porque depois se precisar de perícia, depois se precisar de oitiva de testemunhas da escola e tudo. Então, né, a gente tende a priorizar o local mesmo da competência do foro de onde está essa criança e essa mãe, ou essa criança e o pai, quem detém a guarda nesse tipo de processo. E as ações de guarda, doutora Tatiana Costa Zanlorense, temos essa decisão que firmou o entendimento que em ação de guarda deve prevalecer o foro do local onde a criança vive e manter um vínculo afetivo. Mas, e as ações de guarda de uma forma geral, quais as principais disputas ou quais os principais obstáculos para que se chegue a um acordo nessa relação entre pai, filho e mãe? Geralmente, quando a gente tem o rompimento do vínculo conjugal, a gente tem que colocar em mente, né, nós como advogados, primeiros juízes da causa, como a gente costuma dizer, a gente tem que colocar na mente do nosso cliente que a parentalidade vai continuar. Você vai continuar sendo pai para o resto da vida, a pessoa vai continuar sendo mãe para o resto da vida. Então, a gente tem que observar o que é melhor para aquela criança. Então, a gente tem no Brasil a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Geralmente, a guarda unilateral é quando um dos genitores fala, olha, eu não quero a guarda, olha, eu não tenho condições de ter a guarda. Ou então, judicialmente, quando a gente entra e aborda que a pessoa não tem condições, por exemplo, é uma pessoa que tem alguma limitação, né, que é, por exemplo, uma pessoa acamada, como é que vai ter a guarda? Então, a gente tem que observar caso a caso as perícias médicas, os laudos médicos. Então, é a questão também do vício em álcool, ou então de portar arma de forma que não seja regular, de que seja um lar que vai colocar em risco mesmo a vida e a integridade, tanto mental quanto física dessa criança e desse adolescente. Então, nesses casos, a gente dá a guarda unilateral para o outro genitor. Mas a regra é a guarda compartilhada. Eu estou dizendo guarda compartilhada e na cabeça da pessoa, na cabeça do ouvinte, vem direto aquilo. Então vai ficar metade do dia com a mãe, metade com o pai. Não, não é isso a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é sim a divisão de tempo equilibrado entre os genitores para que eles consigam exercer essa convivência, mas é principalmente a divisão das decisões acerca da vida daquela criança, daquele adolescente. Onde vai estudar, se é de manhã ou se é de tarde, se vai fazer inglês ou francês, se vai fazer judô ou natação, sabe? Essas decisões que impactam no dia a dia. Por exemplo, a gente tem muito caso, por exemplo, da criança que vai no dentista, aí um dentista fala, tem que pôr o aparelho agora, aí vai no outro, o pai leva em outro dentista e fala, não, tem que esperar mais um pouco para colocar o aparelho. Então, o ex-casal sentar, conversar e chegar num acordo sobre aquilo.
né? Que dano vai ter se a gente demorar para colocar o aparelho? Ou que dano vai ter se a gente colocar o aparelho agora? Temos condições de colocar agora? A criança tem maturidade de lidar com o aparelho agora? Então, todas essas questões, o casal, o ex-casal, ele tem total capacidade de decidir em relação à vida, em relação ao que vai acontecer com essa criança. Doutora Tatiana, voltando ao voto da relatora ministra Nancy Andrighi, ela reforçou que o princípio do juízo imediato previsto no ECA se sobrepõe à regra da perpetuação da competência. O que é essa regra da perpetuação da competência? Então, é exatamente isso, porque a competência tinha uma ação de guarda lá na Noruega. Então, a tendência é o quê? Você pensar o quê? Não, vai continuar tudo sendo lá onde foi feita a petição inicial, lá onde foi feito o início do processo, não é verdade? Por quê? Porque o juiz de lá já conhece a causa, porque os documentos já estão todos lá nos autos, porque as testemunhas devem ter sido arroladas de lá. Então, a perpetuação do processo é isso, continuar o processo onde ele teve a sua origem. E nesse caso, com essa decisão, por conta de ser o melhor interesse da criança e do juiz imediato, para que seja tramitado rápido e decidido rápido, houve essa transferência desse processo para outro foro, que foi o foro aqui no Brasil, onde a criança está juntamente com a mãe, que está exercendo a guarda de modo fático, né? E isso não pode gerar nenhum conflito jurisdicional internacional, doutora? Sérgio, eu acredito que não, porque assim, o melhor interesse da criança, ele está previsto na Declaração da Infância da ONU, né? Então, trata de proteção de direito humano, de dignidade da pessoa. Então, acaba que os órgãos, né, os tribunais, acabam que conversam sobre isso e a criança está aqui. Então, é só no caso mesmo de demonstrar os motivos por que veio para cá e que não continuou na jurisdição lá na Noruega. Essa decisão, na sua opinião, doutora, ela pode influenciar também processos de adoção, tutela ou guarda compartilhada internacional? Em relação ao foro? Exatamente. Aí tem que observar cada caso, né, Sérgio? Porque a gente tem, assim, em relação à guarda, a criança já está aqui, já está exercendo de forma, né, do dia a dia, o dia a dia da rotina e tudo, então tem que observar mesmo cada processo e cada caso, mas a tendência é que sim, que seja puxado pelo foro de onde está localizado a criança e o adolescente da causa. E na sua avaliação, essa decisão ela tende a reduzir os litígios entre os genitores ou pode ainda gerar novas disputas sobre justamente esse local de tramitação das ações? Quem fala sobre o local de tramitação é o nosso código, né? Então, eu acho que, como advogado, a gente não tem muito o que discutir em relação a isso. Claro que essa causa aqui foi uma causa atípica, porque já tinha uma decisão de outro país, né? Mas o fato da mãe ter vindo para o Brasil, ter mudado de país, ter mudado de jurisdição, fez com que chegasse no STJ essa decisão para que tenha sido tomada pela segunda sessão do tribunal, né, essa semana. Então, é aquilo, observar cada caso e, em relação a isso, já está lá mais ou menos a competência, tanto territorial, quanto, né, em valor da causa, material. Então, já está tudo lá estabelecido no nosso código. Aproveitando que já falamos um pouquinho sobre guarda compartilhada, uma das dúvidas que normalmente deve surgir, né, que as pessoas devem imaginar, fica meio tempo com um, meio tempo com o outro, mas é a questão financeira. Muitas dúvidas para quem paga as despesas, doutora? Não, e até teve uma decisão agora, que pode ser até objeto de outra entrevista nossa, que o tempo de convivência, a convivência com os genitores pode fazer com que os alimentos sejam minimizados, sejam reduzidos. O que eu acho que é a tendência, né, Sérgio? É que essa guarda compartilhada seja feita de forma efetiva, que realmente a convivência entre os genitores seja feita de forma equilibrada com essa criança, com esse adolescente, e desta forma vai se comprovar o quê? Que a criança e o adolescente passa muito tempo na casa do pai, por exemplo, e na casa do pai já tem os gastos, por exemplo, com a alimentação, com a moradia, né? Água, luz, telefone, aquelas contas todas que a gente coloca lá nas ações de alimentos. Então, tende a fazer com que seja mais equilibrado o pagamento dos alimentos quando
forem objeto de uma ação de alimentos, por exemplo. Então, quanto maior for a guarda, quanto mais tempo for de convivência entre os genitores, demonstrados os gastos, né, que essa convivência amplificada e de forma mais equilibrada tenha sido realizada, seja realizada, comprovando isso, é bem provável que os alimentos sejam feitos de forma diferenciada a partir dessa decisão para frente. Conversamos na Rádio Justiça a respeito de decisão da segunda sessão do STJ que firmou o entendimento de que, em ação de guarda, deve prevalecer o foro do local onde a criança vive e mantém um vínculo afetivo, especialmente quando há indícios de violência doméstica. Acompanhando o voto da relatora, a ministra Nancy Andrighi, o colegiado reforçou que o princípio do juízo imediato, que está previsto no artigo 147 do ECA, se sobrepõe à regra da perpetuação da competência, garantindo prestação jurisdicional mais próxima e adequada ao melhor interesse da criança. E conversamos sobre esse assunto com a advogada especialista em direito de família e sucessório. Ela é professora do Estatuto da Criança e do Adolescente, Tatiana Costa Zanlorense. Doutora Tatiana, mais uma vez, obrigado por estar conosco na Rádio Justiça. Até a próxima. Eu que agradeço o convite e até a próxima. 8h31, rápido intervalo no Revista Justiça. Na volta, vamos falar sobre justiça climática, já que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu a tramitação de 23 processos em que a Justiça Federal havia afastado bloqueios preventivos promovidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, em áreas identificadas como uso irregular do fogo ou vinculadas ao desmatamento ilegal na Amazônia e no Pantanal. Já já vamos conferir essa entrevista, não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, 8h33. Justiça climática é justiça social. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele suspendeu a tramitação de 23 processos em que a Justiça Federal havia afastado bloqueios preventivos promovidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, em áreas identificadas com uso irregular do fogo ou vinculadas a desmatamento ilegal na Amazônia e no Pantanal. Sobre essa decisão, vamos acompanhar agora a entrevista feita pela repórter Fernanda Porto. O assunto da nossa entrevista de hoje está relacionado à decisão recente do Supremo Tribunal Federal que suspendeu decisões que impediam bloqueios de terras para prevenir desmatamento. E a nossa convidada de hoje, que vai esclarecer todos esses pontos, sobre o direito constitucional, analisando também o equilíbrio entre os direitos fundamentais à propriedade, ao direito coletivo e também ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é a advogada especialista em direito ambiental, a doutora Marina Gadelha. Olá, doutora Marina, seja muito bem-vinda aqui na Rádio Justiça. Olá, Fernanda, tudo bem? É um prazer falar com você, é um prazer falar com seus ouvintes aqui na Rádio Justiça. A gente é que agradece a sua participação, doutora. E para começar, vamos explicar para os nossos ouvintes sobre essa temática, que foi julgada de relatoria do ministro Flávio Dino. É uma decisão monocrática do ministro Flávio Dino, que ele disse que é uma medida necessária para evitar a continuidade de danos ambientais. Então, eu gostaria que a senhora, doutora Marina, explicasse bem por que essa medida, por que esse tema volta a ser julgado, por favor. Bem, Fernanda, a gente precisa fazer alguns esclarecimentos para quem está nos ouvindo. A primeira, a DPF 743, que foi onde foi tomada essa decisão, é uma ação do tipo estruturante. O que é uma ação estruturante? É uma ação que não vem com um pedido pronto, tá? É uma ação que visa a elaboração de um plano. E nesse caso, a ideia era justamente elaborar um plano para evitar o fogo desmedido e o desmatamento.
Então, no âmbito dessa ação da DPF 743, o IBAMA apresentou e o Judiciário homologou um plano de fortalecimento institucional para o controle do desmatamento e dos incêndios florestais na Amazônia e no Pantanal. Então, a partir de agora, o que o Judiciário faz é acompanhar o desenvolvimento, a aplicação desse plano que foi por ele homologado. Certo. Então, dentro disso, agora, sobre essa decisão, né, que a senhora acabou de explicar, essa decisão que a gente tem aí à frente, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, tomando a frente, explicando aí que essa medida é necessária para evitar a continuidade de danos ambientais, lembrando que a gente está falando principalmente de áreas, né, como a Amazônia, também o Pantanal. Como que é o embasamento desse entendimento do ministro Flávio Dino? Vamos lá. O ministro Flávio Dino foi provocado nos autos pelo IBAMA porque alguns juízes federais de primeira instância começaram a cancelar esses bloqueios perpetrados pelo IBAMA, esses bloqueios que o IBAMA realizou como parte desse plano que a gente conversou há pouco, para cumprimento dessa ação estruturante, certo? Então, o IBAMA disse ao ministro, olha, ministro, alguns juízes estão desautorizando esses bloqueios. O ministro entendeu que estariam aí em jogo dois grandes direitos, né? O direito à propriedade e também o direito ao contraditório e à ampla defesa. Mas também o direito, que você mencionou muito bem, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Estavam naquele momento em oposição. Então, a primeira coisa, o ministro entendeu que o decreto no qual se embasam esses bloqueios preventivos, o decreto 12.189 de 2024, está sendo discutido em outra DPF, naquela de número 1228, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Para o ministro Flávio Dino, como ainda não houve decisão nesse processo, há que se presumir que esse decreto 12.189 de 2024 é constitucional. Então, com base nisso e com base no valor do bem protegido, ou seja, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito constitucionalmente assegurado, o ministro entendeu que valia a pena, naquele momento, segurar um pouco, permitir esses bloqueios, ainda que não tivesse havido ainda o contraditório. O bem jurídico tutelado justifica esse tipo de medida. E, doutora Marina, essa decisão do Supremo determina à União a obrigação de elaborar um plano de prevenção e combate a incêndios nessas duas regiões, a região do Pantanal e também do Amazonas, duas regiões muito importantes para o Brasil. A gente sabe, né, que esse plano já começou a ser elaborado, algumas coisas os estados alegam que já estão em andamento com ações preventivas, já prestaram contas em algumas audiências ao Supremo Tribunal Federal, mas eu gostaria que a senhora explicasse agora para os nossos ouvintes que têm dificuldade de entender esse papel de conciliador do Supremo Tribunal Federal nesse tipo de situação, porque é uma situação complexa, envolve aí vários entes federativos, né, desde municípios, estados, até o governo federal, várias entidades, interesses mútuos, leis que em alguns momentos elas podem ali ter alguns pontos conflitantes e gerar, então, uma certa dificuldade de estipular o que realmente deve ser feito e como deve ser feito. Então, eu gostaria que a senhora explicasse melhor esta postura, né, que o STF tem tomado nos últimos tempos, por favor. Exatamente, Fernanda. Essas ações que a gente chama de ações estruturantes têm se tornado cada vez mais frequentes, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal e também muito associadas às questões ambientais. Por quê? Porque nem sempre quem faz o pedido, seja normalmente a Procuradoria-Geral da República, partidos políticos, não tem uma receita pronta. Está acontecendo assim e nós devemos agir de tal forma.
eles não têm essa solução. O que eles identificam? Está acontecendo um problema que demanda a presença do Poder Judiciário, mas nós não sabemos como solucionar esse problema e muito provavelmente o Poder Judiciário também não. E aí o Poder Judiciário convoca as entidades para que elas juntas elaborem algum tipo de planejamento, que será um planejamento comum, um planejamento de conciliação. Ninguém está se colocando em posição antagônica, mas uma posição de colaboração de todos os entes envolvidos, tendo o Supremo Tribunal Federal como grande maestro desse plano e principalmente no acompanhamento da execução desse plano. As entidades apresentam, debatem, finalizam um documento, esse documento é homologado pelo Supremo e o seu cumprimento é acompanhado por ele. Nós temos, por exemplo, uma ação antiga, que é a ADPF do Carvão, antiga no estado de Santa Catarina, que até hoje as pessoas que tiverem curiosidade podem entrar lá no Google e pesquisar a ADPF do Carvão, ação estruturante. Ela vem sendo acompanhada há algumas décadas para solucionar um problema que é um problema complexo, é um problema que perdura por tempo e que precisa de intervenção e, sobretudo, de acompanhamento. Ok, doutora Marina Gadelha, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Justiça. A doutora Marina, que é advogada especialista em direito ambiental, e explicou melhor para a gente a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu decisões que impediam bloqueios de terras para prevenir desmatamento. Um assunto muito importante de prevenção aí, que envolve a prevenção das regiões do Pantanal e também da Amazônia. Doutora Marina, muito obrigada. E até a próxima entrevista. Muito obrigada a você, Fernanda. Obrigada a todos que nos ouviram. É sempre uma alegria. Um abraço a todos. 8h43. Vamos fazer um intervalo aqui no Revista Justiça, porque na volta você confere o nosso giro de informações do Poder Judiciário brasileiro. Então, até daqui a pouquinho. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça. Lembra que você pode nos acompanhar, sim, você pode nos assistir no aplicativo TV Justiça Mais, no YouTube, Rádio TV Justiça ou Rádio Justiça ao vivo e também pelo canal 1.3 da TV aberta no Distrito Federal e em torno. 8h47. Revista Justiça, giro de notícias. Hora de começar o nosso giro e vamos falar então sobre o Conselho Nacional de Justiça, vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal e a segunda Conferência Internacional de Sustentabilidade no Poder Judiciário, evento que você vai acompanhar aqui pela Rádio TV Justiça. Mais detalhes desse evento com a Fernanda Porto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Sérgio Duarte. Bom dia para todos os nossos ouvintes ligados, conectados aqui no Revista Justiça. É isso mesmo. Nessa época de COP30, o assunto não poderia ser outro, né? Sempre tem a ver com essa questão de sustentabilidade no Poder Judiciário, o tema, né, da segunda Conferência Internacional de Sustentabilidade no Poder Judiciário. O evento é realizado hoje, ao longo do dia de hoje, acontece na cidade de Belém, no estado do Pará, mesmo local da COP30, e o evento deve começar daqui a pouco, Sérgio Duarte, a partir das 9 horas da manhã. Todos nós aqui estaremos voltados, conectados para esse evento, que, só fazendo um lembrete para o nosso ouvinte, vai ser transmitido aqui pela Rádio Justiça, então é só ficar ligado. Mas, para você entender melhor, essa iniciativa, como eu disse, é do CNJ e conta com a presença de vários juristas e magistrados brasileiros e estrangeiros. O foco é debater a sustentabilidade no contexto jurídico. A programação, como eu disse, ocorre ao longo de todo o dia de hoje. Serão realizados 2 painéis, palestras e também uma audiência pública, o que possibilita a participação de todos os interessados no tema e não apenas dos convidados, né, dos especialistas, juristas, magistrados.
Então, a abertura será feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Edson Fachin, e também o especialista em direito ambiental, Michael Pierchu. Eu acho que é assim, eu mais ou menos pronuncio. O meu francês não é bom. Ele é professor da Universidade de Limoges, na França. Então, só reforçando, para mais detalhes, é só ficar conectado, ligado, de olho aqui na Rádio Justiça. E também mais tarde, né, a gente traz os detalhes, o compacto numa matéria, numa reportagem que a gente vai exibir, né, no Jornal da Justiça mais tarde, a partir de meio-dia, né, Sérgio Duarte? E aproveitando essa temática, né, sobre a COP30, a participação do Poder Judiciário, ontem, né, foi feito o Dia da Justiça na COP30, uma iniciativa inédita promovida pelo Supremo Tribunal Federal. E, assim, aproveitando a temática, né, também vou reforçar esta proposta que foi apresentada pelo presidente do Supremo e do CNJ, o ministro Edson Fachin, que propõe um pacto internacional para enfrentar o crime organizado e violações de direitos na Amazônia. O ministro Edson Fachin defendeu a articulação entre as cortes constitucionais para responsabilizar agentes públicos e privados e também conter impactos da criminalidade na crise climática. A gente sabe, né, que infelizmente acontece muito crime relacionado a crime ambiental, enfim, então tem todo um enfrentamento, um desafio nesse aspecto. Então, ontem, ao apresentar essa proposta no Dia da Justiça, promovido na COP30, o ministro Edson Fachin falou desses esforços concretos contra essas violações que envolvem direitos humanos relacionados ao crime organizado, como eu disse, com foco na Amazônia. Isso porque a gente sabe também a importância da Amazônia em todo o contexto mundial. Então, mais detalhes sobre este assunto também você acompanha mais tarde no Jornal da Justiça. Sérgio. Obrigado, Fernanda Porto, ao vivo aqui no estúdio. E seguimos ao vivo até o Superior Tribunal de Justiça com destaque do STJ. Tiago Gomide, bom dia. Olá, Sérgio. Bom dia para você. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Justiça. Sérgio, a terceira sessão aqui do STJ decidiu federalizar as investigações sobre 6 homicídios e um desaparecimento ocorridos no complexo penitenciário de Pedrinhas entre os anos de 2013 e 2014. A decisão unânime atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República, que apontou graves violações de direitos humanos, risco de responsabilização internacional e incapacidade do sistema estadual em apurar os crimes. Na época, Pedrinhas enfrentou rebeliões que resultaram em 60 mortes e um desaparecimento com violência extrema que ganhou repercussão internacional. As condições desumanas levaram o Brasil a ser denunciado à Corte Interamericana, que emitiu medidas cautelares e provisórias, exigindo ações para conter as mortes, reduzir superlotação e investigar adequadamente os fatos. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que os episódios revelam crise sistêmica no sistema penitenciário maranhense, marcada pela inobservância das garantias fundamentais. Ressaltou que as mortes ocorreram dentro de presídios onde o Estado deveria assegurar proteção e que o quadro viola tratados internacionais como a Convenção Americana e as regras de Mandela. Schietti apontou ainda falhas graves nas investigações, como inquéritos tardios, superficiais ou inexistentes e arquivamentos prematuros, evidenciando incapacidade estrutural do sistema estadual. Alguns homicídios sequer foram investigados, sequer tiveram inquérito instaurado. O ministro também lembrou que Pedrinhas segue sob investigação do sistema interamericano, tornando real o risco de responsabilização internacional do Brasil. É com você, Sérgio. Obrigado, Tiago Gomide, ao vivo, direto do Superior Tribunal de Justiça. Agora vamos até o TST. Supermercado não é responsável por dívidas trabalhistas de empresa que administra o estacionamento. Rafael Oliveira, bom dia. Olá, Sérgio. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de uma operadora de caixa de uma empresa que administra o estacionamento do Walmart em Curitiba. A profissional ajuizou a ação trabalhista pedindo que o supermercado também fosse responsabilizado pelas dívidas trabalhistas da empresa Estacionamento Ortigosa Lobo Limitada. A empresa não apresentou defesa na justiça.
foi julgada à revelia e condenada a pagar as verbas rescisórias e outras parcelas previstas em lei. A sentença também atribuiu responsabilidade subsidiária ao Walmart, que recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná. Ao julgar o recurso, o TRT concluiu que o contrato firmado entre as empresas tinha natureza comercial, voltado apenas à cessão de espaço físico para operação e cobrança do estacionamento, sem fornecimento de mão de obra. A decisão destacou que a trabalhadora não exercia atividades ligadas à operação do supermercado, mas apenas às funções próprias da empresa que a contratou. Nesse contexto, afastou a responsabilidade do Walmart, entendendo que cada empresa tinha estrutura, empregados e gestão próprios. A trabalhadora tentou mudar a decisão, levando o caso ao TST, mas o ministro Luiz José Dezena da Silva rejeitou o apelo. Segundo o relator, o TRT demonstrou que não houve terceirização de serviços, mas apenas uma relação comercial legítima entre empresas independentes. O ministro ressaltou que, para modificar essa conclusão, seria necessário reavaliar provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. A decisão da turma foi unânime. Ainda cabe recurso da decisão. Volto com você, Sérgio. Obrigado, Rafael Oliveira, ao vivo, direto do TST. Fechando o nosso giro, um minutinho para informação do TSE que mostra na prática o compromisso com a sustentabilidade, com iniciativas que reduzem impactos ambientais e promovem responsabilidade ecológica. O tribunal reafirma a posição de vanguarda no enfrentamento da crise climática. Beatriz Souza, bom dia. Bom dia, Sérgio. Olha, a Corte Eleitoral tem atuado na linha de frente da sustentabilidade, criando soluções para garantir o acesso ao voto, mesmo diante de crises ambientais, como na estiagem na Amazônia ou nas enchentes no Rio Grande do Sul nas eleições municipais de 2024. Em 2025, o TSE avança na construção de uma nova política de sustentabilidade alinhada às diretrizes do CNJ. Além disso, o tribunal fortalece a mitigação dos impactos climáticos ao adotar critérios sustentáveis em licitações e contratos. O resultado já aparece. Em 2024, 83% das contratações do TSE seguiram padrões ambientais, sociais, econômicos responsáveis, promovendo eficiência no uso de recursos e desenvolvimento sustentável. Volto com você, Sérgio. Muito obrigado pelas informações ao vivo, direto do TSE. Essa foi a Beatriz Souza. 8h57, vamos ficando por aqui com a revista Justiça. Apresentação minha, Sérgio Duarte, edição Camila Rodrigues, produção João Paulo Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com a abertura da 2ª Conferência Internacional de Sustentabilidade do Poder Judiciário, diretamente de Belém do Pará, evento que terá nesta abertura a participação do ministro Edson Fachin, presidente do STF. Bom dia para você. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.